Olá a todos, meu nome é Lucas Baldo e juntamente com o meu grupo Thierry Iago, Vinícius Tramontina e Lucas Nascimento, nós desenvolvemos o trabalho de conquista do ambiente terrestre pelas algas e pelas plantas. Primeiramente, vamos começar falando sobre a taxonomia e o histórico dos primeiros grupos de algas que obtiveram sucesso da conquista do ambiente terrestre. Assim que as cianobactérias se desenvolveram no ambiente marinho, ou seja, há 2,5 bilhões de anos atrás, a taxa de oxigênio atmosférico aumentou drasticamente, o que resultou em uma extinção em massa dos seres vivos anaeróbicos e um aumento significativo do número de espécies que necessitavam de oxigênio para se desenvolver. Cerca de 1,5 bilhões de anos após o surgimento das cianobactérias, ocorreu o processo conhecido como endossimbiose, em que as cianobactérias teriam sido engolfadas e mantidas dentro de um organismo eucarioto primitivo. A partir dessa breve introdução, podemos ter uma base para entender a taxonomia e a divisão dos primeiros grupos de algas. Bom, aqui temos uma imagem que explica o breve resumo que eu apresentei no slide passado, e como podemos ver, há 2,5 bilhões de anos, as cianobactérias surgiram e teve um pico de oxigenação, e após isso houve um momento de estabilização. No entanto, podemos ver que a partir de 1,5 bilhões de anos atrás, houve mais um pico, e foi aí que ocorreu o processo de endossimbiose. O grupo conhecido como Archaeplastida é composto pelas Glaucófitas, Rodófitas e as Viridiplanti. As rodófitas deram origem a diversos grupos de algas, incluindo as aptófitas e as faófitas. No entanto, o grupo que iremos analisar mais a fundo é o da Viridiplanti, que deram origem às plantas verdes. Falando um pouco sobre a filotaxia dos grupos das Viridiplanti, afirmamos que, baseado em evidências, que as clorófitas foram as primeiras algas a surgirem deste clado, e que o grupo irmão das embriófitas é a Zygnematophyceae. Sobre as sinapomorfias desse grupo, podemos dizer que as viridiplanti tiveram diversas novidades evolutivas específicas desse clado, sendo elas a presença de clorofila B nos seus cloroplastos, já que nas rodófitas e nas glaucófitas existiam somente as clorofilas A e C. E também podemos citar como uma sinapomorfia das viridiplanti o desenvolvimento da parede celular composta por celulose. Aqui a gente pode ver que alguns representantes das viridiplanti, e esse clado abrange diversos grupos que podem ser vistos na imagem, como é o caso da Streptófita, a Phragmoplastófita e as Anidrófita. No entanto, o grupo que vamos dar ênfase será o das briófitas. O motivo nós vamos entender daqui a pouco. Agora eu queria propor um pequeno questionamento relevante ao tema do trabalho e que irá despertar a curiosidade de vocês. Quem vocês pensam que foi, de acordo com esse slide aqui, o primeiro organismo vivo a conquistar o ambiente terrestre? Os animais, os fungos ou as plantas? Na verdade, há estudos que dizem que antes mesmo das primeiras plantas chegarem a esse ambiente, os continentes foram ocupados por um tapete microbiano. Porém, dentro das plantas, vamos dar ênfase ao grupo das briófitas, pois acredita-se que elas foram o primeiro grupo de plantas que conquistou o meio terrestre. O grupo das briófitas é dividido em hepáticas, musgos e os antóceros. E até alguns anos atrás, a classificação das briófitas era considerada parafilética, e as hepáticas eram consideradas o grupo mais primitivo desse clado. Porém, estudos recentes afirmam que este grupo seria monofilético e que o grupo irmão dos musgos eram as hepáticas. Falando um pouco mais das briófitas, as primeiras sinapomorfias que elas desenvolveram e que são comuns a todos os grupos de plantas terrestres foram o surgimento de um embrião multicelular, os esporos com paredes de esporopolenina e anterídeos e arquegônios com camadas estéreis. A partir dos musgos, houve o desenvolvimento dos estômagos e a partir dos antóceros, o esporófito era persistente. Agora, vamos entender a seguir quais foram os principais desafios que as plantas tiveram que superar para conquistar o ambiente terrestre. Oi, pessoal, tudo bem? E agora eu vou explicar quais são as principais barreiras que as plantas deveriam driblar para atingir o ambiente terrestre. E depois aí eu vou passar para o Thierry, que ele vai passar algumas das adaptações que eles desenvolveram durante a evolução para maximizar sua taxa de sobrevivência fora da água. Bom, começando pelos desafios enfrentados pelas plantas, o principal problema, e talvez que seja mais óbvio de se imaginar, seria na obtenção e proteção contra a perda d'água, né, contra a dessecação, pois esses organismos antes viviam no meio aquoso e, portanto, de certa forma, a água nunca faltou. Mas como eles estão saindo, estão migrando para o ambiente terrestre, já esse acesso à água não vai ser tão fácil quanto antes. Outro problema que a gente precisa pensar também é na diferença de composição do meio aquoso, que as algas viviam antes, e agora na composição do solo e do ar que elas estão sendo expostas. Será que a qualidade do substrato é a mesma do ambiente aquoso? Será que os nutrientes do meio terrestre são mais abundantes ou melhores do que os do meio aquoso? Ou ainda, será que certas substâncias presentes no ar não podem ser tóxicas para as plantas? Enfim, a diferença de compostos que estavam presentes no meio aquoso para o meio terrestre também é outro desafio que a gente vai ver como que as plantas contornaram.
Outro desafio é relacionado à quantidade e à qualidade da radiação solar que passou a incidir sobre as plantas. A radiação é uma energia que é emitida pelo Sol, que se propaga em todas as direções através de ondas eletromagnéticas. E, ao penetrar na coluna d'água, ela perde sua intensidade e sua qualidade espectral. Portanto, como os organismos migraram para o ambiente terrestre, a radiação começou a atingir eles de forma mais intensa. E vamos ver como que as plantas superaram essa radiação em excesso. Por fim, o principal método de reprodução utilizado pelas algas é a reprodução sexuada por oogamia, ou seja, com um pequeno gameta móvel que deslocava até outro que era imóvel. Só que essa locomoção acontecia em um meio aquoso. Agora, como nós estamos indo para o meio terrestre, a gente vai ter que ver quais foram as adaptações relacionadas à reprodução para elas conseguirem viabilizar a fecundação e os ciclos de vida. Pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouco das adaptações que surgiram e permitiram a conquista do ambiente terrestre. Em relação ao solo, a modificação na composição do solo. Nesse período de transição para o ambiente terrestre, não havia um solo verdadeiro, e já havia uma microbiota composta de fungos e bactérias que auxiliaram o intemperismo biológico, que é a degradação dos componentes desse solo. E além de tudo, esses micro-organismos serviram de adição de matéria orgânica para esses ambientes, resultando nos nossos solos verdadeiros. Associação a fungos micorrízicos. Essas associações aconteceram muito e são muito importantes, já que auxiliaram no intemperismo e também na captura e absorção de água e nutrientes. Alterações genéticas. Antes mesmo as associações com micorrizas, os organismos sofrem alterações genéticas que resultam em genes relacionados à resistência a patógenos. E isso permitiu a associação com os fungos micorrízicos. Rizoides unicelulares a partir de uma epiderme basal. Esses rizoides têm função voltada tanto para a fixação quanto para a absorção direta de nutrientes, e também como sítio de ligações micorrízicas. Daí a importância da micorriza. Elas permitem alcançar uma maior área, já que os rizoides são unicelulares e o aumento excessivo de tamanho da célula pode levar a um rompimento. Adaptações contra a dessecação. Os mecanismos de adaptação contra a dessecação podem ser considerados os mais importantes nessa conquista do ambiente terrestre. Dentre elas, podemos citar a formação de biocrusts, que é quando a camada mais externa, dessecada, forma uma barreira que protege as células mais internas. A multicelularidade, o crescimento tridimensional, que permitiu o crescimento também em volume, os tipos diferentes de divisão celular, poiquiloidria. Tá. Em condições de baixa disponibilidade de água, a planta joga toda a sua água para fora e assim reduz muito o seu metabolismo, ficando praticamente uma estrutura de resistência para que, quando as condições voltarem ao normal, ela recupera o prejuízo. Os osmoprotectants, substâncias de baixo peso molecular que tornam o meio interno mais concentrado que o meio externo, de forma a dificultar a saída de água. Os mecanismos de proteção contra acúmulo de radicais livres, como proteínas de proteção antioxidativa. Hidrinas e reidrinas são mecanismos de reidratação rápida que essas plantas adquiriram. E a produção de cutícula. Ela é muito importante porque ela é hidrofóbica e evita a saída de água, além de refratar uma grande quantidade de luz que incide sobre a folha. Bom, pessoal, voltei aqui então para a gente terminar a apresentação e vim falar de outras adaptações. Enquanto Thierry focou muito bem nas adaptações relacionadas à dissecação, ou seja, com a falta de água, eu quero comentar um pouco sobre as adaptações que estão relacionadas ao excesso da radiação solar. Bom, que nem eu falei, a radiação solar é uma onda eletromagnética que incide com maior intensidade os organismos terrestres. E, portanto, a fim de evitar tanto o excesso de luz quanto os raios ultravioletas, as plantas desenvolveram várias estratégias.
A primeira que eu quero comentar é a presença de um aparato fotossintético para regular o fluxo de elétrons. Esse aparato, que nem na foto do slide, já existia, visto que a fotossíntese já existe há muito tempo. No entanto, agora está falando de uma adaptação que faz com que as plantas comecem a regular o fluxo de elétrons, pois a fotossíntese é um processo que consome muita água para ser feita. Portanto, também não é interessante para a planta ficar fazendo fotossíntese toda hora. Ela precisa dessa capacidade de regular esse processo, aumentando em determinadas situações e diminuindo em outras. A outra adaptação que eu quero falar é de um sistema de reconhecimento da energia luminosa. Conforme a gente pode ver nesse quadro a seguir, essa imagem é muito bacana, pois ela mostra sinapomorfias adquiridas em cada ramificação e também mostra o quão distante as algas estão do ambiente terrestre. Nesse quadro, a gente pode ver, por exemplo, que conforme os grupos vão se irradiando, vão surgindo novos genes que vão começar a codificar proteínas de reconhecimento da luz solar, abrangendo cada vez mais diferentes comprimentos de onda. Isso é importante, pois é um indicador da planta para dizer que, pô, essa luz aqui está em excesso e ela pode me prejudicar. Então ela entende que ela pode crescer em determinada direção e é o tal do fototropismo que a gente vê nas plantas superiores, né? É, vamos dizer assim que os genes mais primitivos do fototropismo. Outra adaptação foi a produção de diversas substâncias que começaram a blindar a planta do excesso de radiação solar, como por exemplo as flavoproteínas associadas a ferro, melatoninas, compostos fenólicos, fenilpropanoides. Todos esses são nomes complexos, mas que oferecem proteção ao aparato fotossintético, seja dissipando energia solar que incide sobre ele ou refratando a luz. É interessante até citar que muitos desses compostos têm relação com a transferência lateral dos genes de fungos, que, conforme já foi citado algumas vezes nessa apresentação, foram cruciais para a evolução desses organismos. Agora falando de umas adaptações mais gerais, né, ou seja, sem falar especificamente sobre proteção contra a radiação solar, por exemplo, uma adaptação muito importante que permitiu que as plantas chegassem no ambiente terrestre foi o desenvolvimento dos hormônios. Tá? Durante a evolução das plantas, diversos hormônios como as auxinas, citocininas, etileno, ácido abscísico e outros foram surgindo como uma necessidade das plantas de responderem aos estímulos. Então, por exemplo, do que adianta ter todos esses receptores de energia luminosa que eu citei agora, se a planta não consegue se crescer para tal direção que se aproxima desse estímulo da luz, ou seja para desviar. Ou seja, os hormônios eles têm grande importância em gerar respostas para os estímulos externos. Ou seja, a partir de algum estímulo externo, os hormônios eles atuam para realizar mudança na estrutura da planta, como por exemplo, espessamento da parede celular, produção de mucilagem, formação de esporos e outros. Por fim, para terminar essa apresentação, queria falar do aspecto mais importante, que é a reprodução desses organismos. Como eu citei inicialmente na apresentação, o ciclo de vida mais primitivo era o ciclo apobionte-aplonte, que as algas unicelulares produzem gametas que se fundem para gerar um zoóspero, que sofre meiose e gera novas células. Essa imagem que está na tela agora para vocês é o ciclo reprodutivo de Micrasterias radians, que é uma zignematofícia. O aspecto que eu quero dar ênfase é que não há multicelularidade e que tudo isso ocorre no ambiente aquático e, portanto, os gametas podem nadar até os gametas femininos. Já quando a gente observa o ciclo de vida das briófitas, por exemplo, a gente já vê um ciclo com alternância de gerações, no qual há uma diferença muito importante, que após a formação do zigoto, que no ciclo das algas é o zoósporo, há a mitose e não a meiose. E assim a gente já favorece, por exemplo, a multicelularidade. Outro fator que também foi importante para dar o sucesso evolutivo, reprodutivo das plantas terrestres, foi o desenvolvimento do esporo. O esporo, cada vez mais ao longo da evolução, ele sofreu modificações para se tornar seco, impermeável e mais leve. Assim, tornando-se um meio de reprodução que independe da água e que pode ser transportado pelo vento, por exemplo, contribuindo muito para a expressão desses organismos. Todas as referências utilizadas nessa apresentação estão nesse slide e a gente agradece a todo mundo pela atenção.